Nas aulas de introdução ao Python, eu apresentei, quando estávamos falando de listas, uma pequena biblioteca, uma pequena parte da biblioteca de estatística, apenas para que quem estivesse assistindo tivesse um conhecimento, um contato com o conhecimento sobre média, desvio padrão, mínimo e máximo. Então a ideia dessa aula aqui agora é avançar um pouco mais, avançar em termos de distribuição de probabilidade, para aumentar o poder de análise e, no entanto, acoplando a biblioteca estatística com aquela informação de outra videoaula que eu ensinei como importar dados do Excel. Então você faz uma boa análise estatística com ferramentas muito mais avançadas do que apenas média e desvio padrão. Então você pode, por exemplo, fazer uma análise de frequência de dados, você pode uma análise sobre cenários positivos e negativos, você pode criar intervalos de confiança, enfim, tem uma série de funções dentro da biblioteca estatística que podem e devem ser explorados. Tá? Então eu vou avançar um pouquinho mais, não muito, mas eu vou avançar um pouquinho mais na parte estatística, para mostrar para vocês ferramentas e análises importantes que podem ser feitas dentro da biblioteca estatística e de uma outra biblioteca que é conhecida biblioteca de ciência, que é o SciPy. Tá? Então, para a aula de hoje, Statistics, SciPy. Estatística a gente já viu. Vamos utilizar o Matplotlib de novo para fazer as figuras, os gráficos de estatística. E o SciPy, nós vamos utilizar apenas uma função da biblioteca SciPy, mas já é um primeiro contato para diversas outras aplicações que vamos fazer em vídeos futuros. Tá? Bom, o objetivo é isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto de dados, ainda não vou mexer com Excel, né, apenas um conjunto de dados, e eu quero um resultado final esse, ou seja, o que acontece com o meu histograma, que é um histograma de frequências, quando eu tento ajustar uma distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade aqui que eu vou ajustar é a distribuição gaussiana, ou também conhecida como distribuição normal. Tá? Para quem não tem contato com o histograma são barras justapostas, onde ela mede a frequência com que os dados aparecem. E o ajuste dela com essa distribuição teórica, conhecida como curva normal, é muito importante quando você quer criar cenários de intervalo de confiança para análise de cenários pessimistas, quando está no lado esquerdo da cauda, e para cenários otimistas, quando está para o lado direito da cauda. Eu tenho outros vídeos, não de Python, mas explicando um pouco melhor como trabalhar com estatística, tá? Dentro do Excel, ou como fazer uma análise teórica de estatística. Para a aula de hoje, a minha intenção não é aprofundar na parte teórica de estatística, mas como a gente usa as informações que tem em outros vídeos dentro do Python. Então eu vou começar aqui com vocês. Vamos fazer um programa bem simples, porém já avançando, como eu disse, na parte do SciPy e na parte de estatística. Tá? Eu vou começar primeiro com um arquivo sem ser do Excel, um arquivo dentro do próprio Python pronto para a gente trabalhar. Primeira coisa que você tem que fazer é importar. Vamos importar as bibliotecas. Então eu vou importar o Statistics e eu vou chamar ela como Stat. Depois vamos importar, vai ser importante a gente importar o Matplotlib, .pyplot, e eu vou dar um nome, como vocês já viram em outros vídeos, quem já assistiu os outros vídeos, de Fig. Import, vamos importar o NumPy, muito importante nesse caso, porque eu vou trabalhar também com vetores. E vamos importar então, aqui uma coisa que eu não mostrei nos outros vídeos, mas por exemplo, se você não quiser importar uma biblioteca inteira, você pode, e você só vai usar uma função dessa biblioteca, você não precisa utilizar necessariamente import ele inteiro. Você pode pegar apenas com o comando from, ou seja, d, e aqui vem a biblioteca que eu estou falando para vocês, que é o SciPy, biblioteca científica. E dentro dela apenas a área, ou seja, a subbiblioteca chamada de stats. Então, do SciPy, biblioteca stats, importa para mim, import, agora sim eu vou colocar um import aqui, norm. O que é norm? É aquela curva gaussiana, boca de sino, que eu
falei para vocês, o sino voltado para baixo, tá, que estava no slide. Então ele se chama distribuição normal. Então a distribuição de probabilidade normal está dentro da área estatística que pertence ao SciPy. Biblioteca SciPy, biblioteca nova que eu estou apresentando agora para vocês. Vamos criar um conjunto de dados X, então eu quero medir frequência de dados, eu vou só puxar um pouquinho a área de script para cá. Eu quero criar um conjunto de dados X, então quero medir frequência de alguns dados, então vou inventar aqui, tá? 5, 5, 5, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 2, 2, 5. Bom? Com esses dados aqui, então eu tenho dados do X, eu vou querer, por exemplo, criar um histograma, ou seja, aquele histograma que mede a frequência dos dados. Então, uma das funções que a gente pode utilizar e que tem no PyPlot, que tem no Matplotlib, é exatamente o histograma. Então, fig.hist me dá o histograma, tá vendo? Já aparece o histograma pronto aqui. O que eu vou precisar do histograma? Eu vou precisar do conjunto de dados como parâmetro e de quantas classes você vai fazer. Ou seja, o número de classes aqui é o número de barras que a gente tem no histograma. Eu vou colocar aqui como básico 5 classes, tá bom? E vamos rodar para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, vou rodar o programa. Desculpa, aqui tem um erro que é ist e não his. Bom, agora vamos ver o gráfico que aconteceu. Isso daqui são os bins. Cada haste desta é um bins. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, são 5 classes. A parte do eixo Y aqui é exatamente a frequência com que os dados aparecem em cada classe, entre 2 e 3, entre 3 e 4, entre 4 e 5. Acontece que isso não é muito bom para ajustar a curva normal, como a gente vai ver mais para frente, porque ela fica exatamente, como a curva normal é uma curva normalizada, como o próprio nome já diz, ela vai entre 0 e 1, então ela vai ficar sempre abaixo do que realmente a gente tem. O que é bom a gente fazer aqui então? É a gente normalizar esses dados, ou seja, transformar esses dados para que eles fiquem sempre entre 0 e 1, né, os dados do eixo Y. Para isso você pode usar, que se você tiver uma versão antiga, eu vou usar aqui o normad true, tá? Que significa dizer que você quer os dados normalizados. Ele vai mandar uma mensagem de alerta aqui, dizendo que esse parâmetro chamado normad já não vai ser usado mais nas próximas versões. Então, se eu estiver usando o normad true e você, no seu caso que está assistindo o vídeo, der errado, você vai trocar pelo que vai falar aqui. Ó. Então eu vou rodar de novo. Tá? Apareceu aqui o histograma. Veja bem o que é o normalizado. A gente tinha o máximo indo até 6 no eixo Y. Agora não vai, ele vai até 0,35. Esses dados foram normalizados para poder caber entre 0 e 1. Mas olha aqui a mensagem que eu estava dizendo. Ele diz que nas próximas versões você não vai ter mais o normad, você vai ter o density, tá? Que nessa minha versão também está funcionando. Então se eu colocar density aqui e rodar de novo, tá vendo? Ele funciona do mesmo jeito, tá? Então você pode usar um density ou, se quem tiver com uma versão ainda antiga, um normad, que os dois funcionam. Nessa minha versão ainda funciona, pode ser que em versões futuras o normad não funcione mais, tá? Próximo passo é a gente usar então o stat, que é o statistics que a gente viu lá atrás em aulas anteriores quando eu falei de lista. Bom, aí no caso a média e desvio padrão a gente conhece que é o min, né? Min e o PSTDev, que é o desvio padrão populacional, que também eu já expliquei em outra videoaula. Então eu vou chamar uma variável de média como sendo stat, ponto, biblioteca de estatística, ponto, min. Min de quem? Do meu conjunto de dados X. Vou querer também o desvio padrão de quem? Então eu vou colocar stat, que é a minha biblioteca, o apelido da minha biblioteca, na verdade, né? PSTDev, ó, que ele já aparece para mim aqui, que é o desvio padrão populacional desse conjunto de dados X. O que mais que eu vou pedir? Eu vou pedir ainda para que ele me dê nessa figura que a gente, quando roda, vê aqui, ó, tá? Tem uma maneira alternativa de você saber qual é o limite mínimo de X e qual é o limite máximo de X sem você precisar ficar olhando para a figura.
Quando vocês tiverem duas variáveis que vão retornar de alguma biblioteca, principalmente de gráfico, você pode utilizar a seguinte notação: xmin, xmax, ou seja, um x, y, para que ele retorne parâmetros do gráfico que você tem. Então, dentro do Matplotlib, o xlim é o limite do eixo x. Ele já está programado isso no Python. Então, quando eu coloco duas variáveis para receber os valores de xlim, como são dois valores mínimo e máximo, ele vai salvar xmin como o valor mínimo da figura e xmax como o valor máximo da figura. Tá? Então, isso para eu descobrir qual é o valor mínimo e máximo. Por que isso? Porque eu quero criar um eixo x, eu quero criar um vetor com eixo x. Então, x é o meu conjunto de dados, mas na figura eu quero criar um vetor x. Você vai dizer, mas já não criou a figura, por que você quer criar um vetor x? Pois é, quando a gente roda aqui, eu tenho o histograma, mas o vetor x, o vetor que vai entrar aqui, que eu vou criar, é exatamente porque eu preciso dele para fazer a minha curva gaussiana. A minha curva gaussiana, para ser ajustada a esse gráfico, ela precisa de pontos que vão do início do histograma ao fim do histograma. E esses pontos, para serem criados, têm que ser criados num vetor. Eu já falei aqui do arrange em aulas anteriores, né, quando a gente cria o vetor do tipo com arrange. E eu vou mostrar agora uma outra coisa que a gente pode fazer, que é utilizando o linspace. Tá? Se você fizer, então, para lembrar um pouco, se você usar ny.arrange de outros vídeos que eu já criei, você diz para ele qual é o início, vamos supor que o início seja 0, qual é o fim, andando de 0.1 em 0.1. Tá? Então ele vai criar isso aqui para você. Esse é o arrange. Uma outra forma de criar vetor sequencial não é usar o passo, mas é usar o número de pontos que você quer entre 0 e 10. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ny.linspace, início, fim e número de pontos. Por exemplo, se eu quiser só 5 pontos entre 0 e 10. Tá? Ele criou para mim 5 pontos entre 0 e 10. 1, 2, 3, 4, 5. Andando de quanto? Andando de 2,5 em 2,5. Funcionaria, você pode perguntar, funcionaria com a range também colocando 2,5 aqui? Sim, funcionaria. Mas qual a vantagem de colocar pontos aqui? Porque, novamente, você quando olhar para a figura, mais ou menos você sabe quanto o número de pontos que você tem. Que você acha que fica bom uma curva, deixar ela mais suave lá dentro. Ao par que, quando você olha para a pontuação, você não sabe se o ponto 1 é suficiente ou não. Tá? Então, se você criar aqui um line space, um vetor, vou recuperar de novo aqui, line space de 0 a 10 com 50 pontos, por exemplo, eu acho que 50 pontos é um número bom. Olha, ele cria para você um vetor andando com números quebrados de ponto, e não necessariamente com o número de ponto 1 em ponto 1, ponto 2 em ponto 2. Tá? Então, é vantagem, às vezes, você utilizar line space ao invés de utilizar o arrange. Tá? Na verdade, no aspecto prático mesmo de programação, tanto faz. Tá? É só mais uma alternativa para você ficar sabendo que existe esse comando e que às vezes é mais interessante utilizá-lo. Eu vou criar então aqui o eixo X da minha distribuição gaussiana, que é aquela curva com sino para baixo, do tipo ny.linespace. E aqui eu vou dizer o mínimo para ele. Qual é o mínimo do linespace? Então, o mínimo do linespace é o meu x mínimo que veio do histograma. Tá? Qual o máximo do linespace? É o meu xmax. Qual o número de pontos? Eu vou colocar aqui 100 pontos. Eu acho que 100 pontos está de bom tamanho para se gerar a curva que eu quero. Tá? Feito isso, está na hora da gente então buscar a nossa curva normal, ou seja, que vai ser importada da biblioteca SciPy. Então eu vou trazer para dentro do meu programa a distribuição normal. Ela vai fazer parte daquele eixo Y do histograma. Então o eixo Y vai ser o quê? Distribuição normal, ponto, PDF. O que é um PDF? É exatamente a função distribuição de probabilidade. Tá? Então é Probability Distribution Function. Você tem dois tipos, pode ser PDF ou CDF, que é acumulativa. Eu vou usar a PDF, porque ela vai dar aquela curva com boca de sino voltada para baixo. Tá? E aí, quais são os parâmetros dessa função? Ela tem parâmetros. E aí vem o eixo X que eu criei, por isso que eu criei o eixo X com o line space, ou seja, o vetor de pontos do eixo X.
Desculpa, aqui eu criei só como o nome eixo, né? Então vai ser o eixo, vamos colocar para ficar legal, vou colocar aqui o eixo X, tá bom? Vou colocar eixo X aqui. Então, eixo X, vírgula. Quem vai ser o parâmetro que ela precisa? Para aquela curva ser criada e ser gerada pelo Python, ela precisa da média. Por isso que eu calculei a média dos pontos aqui em cima. Então, essa média vai ser utilizada aqui. E qual outro parâmetro que ela precisa também? Ela precisa do desvio padrão. Tá? São dois parâmetros importantes para você criar a distribuição de probabilidade normal. Então, uma distribuição de probabilidade normal precisa do vetor x que você vai gerar a curva, da sua média do conjunto de dados e do desvio padrão do conjunto de dados. Tá bom? Feito isso, está pronto para a gente adicionar na figura. Então, eu venho aqui e coloco fig.plot, abro aqui, coloco o eixo x, tá? E coloco o eixo y, que agora o eixo y é a nossa função normal. Tá? Eu coloquei como x, tá? x, y, eixo y. Bom, então ele primeiro vai gerar a figura do histograma e em cima, com a janela vai estar aberta, e em cima dela ele vai plotar a nossa distribuição de probabilidade normal. Tá? Vamos gerá-la então? Então vamos rodar lá. Tá aí, rodei a minha distribuição. Você vai dizer, mas ficou meio estranho, não ficou muito parecendo com uma normal, porque está parecendo mais uma parábola que cai suavemente. Pois é, não ficou legal. O que é bacana de fazer quando você tem essa noção de estatística? É você puxar a curva para dar noção para o usuário que ela está indo até infinito. Nesse ponto, então, é interessante a gente mexer nesse x-min e x-max. Ao invés de pegar só o mínimo e o máximo do histograma, a gente manda ele gerar um line space começando de mínimo menos 2 pontos. Então, vamos supor, se o mínimo deu 0, eu quero começar de menos 2. Se o máximo for 10, eu quero começar que ele vá até 12. E por que isso? Porque aí eu posso estender a curva da normal para bem longe do histograma e dar a noção de infinito para o usuário. Tá? Então, quando a gente roda aqui, ó, olha lá, parece que a curva realmente está caindo a 0. Então, essa é a distribuição de probabilidade normal, ou seja, é a nossa função que veio do SciPy, da biblioteca SciPy, chamada norm. Esse em azul é o histograma, tá? Que vem do matplotlib, com os dados criados com o eixo X, que veio do NumPy. Então, 3 bibliotecas necessárias para a gente exatamente fazer um gráfico do histograma com a distribuição de probabilidade normal, que represente melhor esse tipo de conjunto de dados, tá bom? O que a gente tem então é exatamente com esse gráfico é poder aproveitar toda essa programação para criar cenários otimistas, pessimistas em cima de dados reais, dados que porventura estejam lá no Excel. Né? Então eu posso criar criar cenários otimistas e pessimistas utilizando exatamente da biblioteca estatística e dessa noção de histograma que eu criei para vocês aí. Então eu vou precisar, num problema real, quando vocês tiverem um problema real, puxar a biblioteca XLRD para pegar dados do Excel, a biblioteca Statistics, a biblioteca Matplotlib, a biblioteca eu não coloquei, mas aqui a biblioteca de SciPy e a biblioteca do NumPy. Tá? Com isso, a ideia é aproveitar aquela aula que eu já postei no YouTube, sobre exatamente importar dados do Excel. Então você pode ter um conjunto de dados do Excel que você quer utilizar todo esse cenário e fazer uma análise de histograma mais completa do que apenas média e desvio padrão. Então como a gente faz isso? Eu vou criar aqui um arquivo em Excel, só para vocês lembrarem. O programa foi visto em outra videoaula, é esse daqui, tá? Só que o nome de teste eu vou modificar o meu programa. Então você tem lá assim, planilha em branco, vamos colocar no eixo X, 1, 2, 3, vamos criar alguns dados aqui, né? Esse aqui estaria medindo o conjunto de dados que a gente tem, 20 dados, e eu vou inventar aqui alguns dados para se repetir, então 10, 9, 10, suponha que seja preço, tá? Preço de ações, preço de alguma mercadoria, que está sendo repetido aqui, e eu quero analisar a frequência com que esses dados estão repetindo, tá? Então eu estou inventando alguns dados aqui. 4, vamos colocar mais um pouco de 4, um pouco de 5, um pouco de 8.
tá? E mais um pouco de 10. Deve dar aqui alguma coisa com uma frequência maior para 10, tá legal? O nome é planilha 1, tá? Continua sendo minha planilha 1 em português. Vou salvar esse arquivo de dados, então arquivo. Vou salvar lá no meu diretório de teste que eu estou fazendo em todas as aulas. Tá? Então o diretório está aqui no aula de Python, aqui aula 3 de Python. Vou salvar na aula 1 de Python dentro do meu diretório teste. Vou salvar com o nome, vamos colocar aqui o nome estatística, tá? Estatística underline Excel, alguma coisa assim, tá? Salvei. Aí para puxar, vamos colocar só como análise, tá? Fica mais fácil de escrever depois lá. Análise XLSX, esse vai ser o nosso arquivo. Então tá lá, ó, análise XLSX, análise exatamente esses 20 dados. Agora então eu vou recuperar aquele programa que eu coloquei em aulas anteriores, que é exatamente a importação de dados. Então, importação de dados no Excel é import, a biblioteca import XLRD, né, que a gente precisava. Aí lá naquela aula eu criei o workbook, né, buscando, aí aqui o nome eu vou mudar, análise, sem acento, XLSX. Depois eu criei aqui a planilha, puxei a planilha para dentro do Python, planilha 1, o nome do nosso arquivo aqui continua sendo planilha 1, tá? Então tudo bem. X, se vocês lembrarem do call-values, P com values aqui é a coluna A, são os valores da coluna A, 0 é porque é a coluna A, P call-values 1 é a coluna B, que está salvo como Y, linha com n rows me dá o número de linhas, coluna n columns me dá o número de colunas, tá? Dentro desse conjunto de dados, a gente quer criar uma lista com os dados da coluna A e da coluna B, tá bom? Vamos rodar aqui, só vou testar antes de chamar a estatística. Então, rodamos, vamos ver o que tem dentro de dados aqui, ó. Então tem lá, ó, essa aqui é a coluna B, essa primeira aqui é a coluna A. Então, ele já puxou do Excel para mim aqui dentro, tá? Bom, agora vamos ajeitar esse programa então. O que a gente precisa para fazer aquela estatística? Eu vou precisar de importar o statistics as stat. Eu vou precisar importar o nosso matplotlib.pyplot as fig, tá? Esse trecho todo da programação a gente mantém, ok? Que vai ser importante. E eu vou, por exemplo, agora colocar então a nossa estatística aqui. Então eu preciso colocar a estatística. Qual delas? Eu vou criar a média, por exemplo. Então média vai ser igual stat.min de quem? De dados 1, que é a nossa coluna B. Tá? Dados 1. Vamos colocar para ele que eu quero de todas as linhas da coluna B. Tá legal? Posso utilizar outras funções, como mediana, tal. Eu vou pegar aqui o desvio padrão. Então, desvio padrão. Desvio padrão vai ser stat. Ponto. Eu usei o pstdev lá, então eu vou usar o pstdev aqui também. pstdev. De quem? Da coluna B. Todas as linhas. Tá? Então eu tenho a média, tenho o desvio padrão. E vou utilizar agora aqui então, para fazer a nossa figura, eu vou fazer o histograma puxando de novo o histograma. Tá? Eu não vou usar o normal aqui, tá legal? Eu vou usar um outro boxplot, que é uma ferramenta também muito importante que vai servir bastante para vocês utilizarem nas análises estatísticas. Então aqui, por isso que eu não importei aqui o SciPy aqui nesse programa. Então eu vou colocar aqui, eu tenho a média, tenho o desvio, vamos chamar o nosso histograma. Então fig.ist de quem? Lá naquele programa anterior era dados, agora vai ser dados, era x, desculpa, né? Eu usei como exemplo x. Agora eu vou usar todas as linhas da coluna B, e aqui eu vou criar bins, aquelas hastes, mas eu vou criar, ao invés de 5 classes, eu vou criar 7 classes para vocês
verem aqui. Vocês podem escrever títulos nela, título no eixo X, título no eixo Y, por exemplo. Para deixar já direto, pode escrever fig.xlabel. Xlabel você pode colocar aqui como classes, tá? E fig.ylabel vocês podem escrever como frequência, tá? Frec. Aqui ele está dando um errinho, deixa eu ver o que eu esqueci aqui, fig. Não, tá tudo certinho. Fig xlabel, fig ylabel. Bom, vamos criar então, vamos mandar ele rodar. Não deu erro nenhum. Ficou bem disperso os dados do histograma, né? Não ficou muito legal. Vamos mexer um pouquinho para grudar isso. Não tinha nenhum 6 e 7, por isso que ele deu problema aqui, né? Vamos mexer um pouquinho, vamos criar mais uma classe, faltou um 11 também. Isso que é o bom do Python, você não precisa se preocupar com Excel, tá? A gente pode ir misturando aqui, vamos pegar aqui ao invés de 4, eu vou colocar aqui 6 e 6 aqui. Aqui também vou colocar mais 6 e mais uns... eu coloquei 14. Vamos colocar aqui, ao invés de 15, que está muito distante, 11, 12, 11, 12, 12, 10, 6. Então, acho que agora deve ficar melhor, tá? Então, alterei os dados para dar um histograma com uma cara mais bonitinha. Eu não gostei desse histograma, por isso que eu estou fazendo isso. Bom, vamos lá rodar de novo. Então a gente vem e roda. Ainda ficou faltando dados com 7, tá vendo? Vamos criar de novo alguma coisa aqui com 7. Então no lugar do 6 eu vou colocar 7, 7, tirar um 5 daqui, 7, 7, 7. Será que fica melhor? Vamos ver. Veja bem que isso aqui é só enfeite, tá? Só para... ainda ficou um cara chato aqui. Bom, vou deixar desse jeito, mas o que ele está mostrando aqui? Que entre 5 e 6 apareceram 3 números, entre 7 e 8 apareceram 5 números, e assim por diante, tá? Eu quero, além disso, vamos colocar ele com a densidade true, né? Com aquela normad que eu falei para vocês. Então, normad igual a true. Tá? Feito isso, esse é o histograma, que ficou feio, como eu falei para vocês. O que mais que a gente pode fazer? E agora então vem uma coisa chamada boxplot. O boxplot é uma caixa muito interessante, que ela basicamente resume toda a estatística que você tem. É essa caixinha aqui, ó, que eu estou mostrando. O que o boxplot faz? Ele mostra para você qual é o valor do dado mínimo, qual é o valor do dado máximo, qual é o dado mediano que você tem, tá? E ele diz ainda nesse quadrado, por exemplo, aqui seria o dado da média menos um desvio padrão e o dado da média mais um desvio padrão. Esse desenho que está aqui, chamado boxplot, é exatamente a minha curva normal que a gente viu aqui no início. Essa curva, observado de cima. Se você colocar o seu olho olhando em cima dessa curva, você vai ver exatamente uma região mais distante à esquerda, para baixo, uma região mais distante para cima, que seria o mínimo e máximo. Aquela parte do retângulo é exatamente essa área de mais ou menos um desvio padrão, ou seja, eu consigo visualizar com uma certa prática qual é a distribuição de probabilidade quando a gente olha de cima. Então eu tenho mínimo, máximo, mediana e média, aqui um desvio padrão para baixo e um desvio padrão para cima. Tá? O boxplot no Excel é meio chato de fazer, aqui ele se chama boxplot, simplesmente boxplot. Então se a gente for aqui no programa e colocar a nossa figura fig.boxplot, ele vai fazer, para não apagar, a gente pode até criar um subplot, alguma coisa assim, para ele não apagar o valor que a gente tem lá, tá? Mas se você colocar aqui fig.boxplot e colocar de quem você quer fazer, no caso aqui, dados da coluna B, todas as linhas, tá? Então o que vai acontecer aqui? Ele vai rodar, está lá o boxplot. Essa é a distribuição de probabilidade normal quando a gente observa de cima, tá bom? Então, ó, a mediana está deslocada para cima, é um boxplot irregular. Esse é o mínimo,
esse é o máximo, realmente o mínimo estava lá, eu acho que era o número 5 que eu coloquei, né? Então o mínimo do Excel era o número 5, o máximo era 12, a gente tem um valor mediano, que é essa linha alaranjada, a gente tem um valor de um desvio padrão, e aqui a gente tem um desvio padrão para baixo da média. A média está aqui, mais ou menos entre 8, a mediana, que é 50% dos dados, está um pouco deslocada, tá? Mas esse seria o box plot que a gente tem para aqueles dados que eu fiz e refiz várias vezes que eu não gostei, tá bom? Com o box plot, se você quiser colocar um do lado do outro, lembra do nossa subplot, né, que a gente tinha. Então, se você colocar aqui fig.subplot, vamos colocar o subplot 2, 1, primeiro gráfico, e antes do box plot você coloca um fig.subplot 2, 1 e o segundo gráfico. Tá? Então aí ele não vai apagar mais o histograma para a gente. Então a gente tem aqui agora, olha lá, 2 gráficos. Esse cara aqui de baixo, o box plot, representa aquela gaussiana, aquela normal que tem quando a gente olha aqui em cima. Tá bom? Bom, feito isso, você vai dizer, mas por que a gente está fazendo tudo isso, né? Exatamente pelo seguinte, ó. Aqui se aparecer algum ponto fora, esse ponto é chamado de outlier, tá? É um ponto fora da distribuição de probabilidade. Normalmente outliers são um problema sério em estatística. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode pegar aquele primeiro programa da introdução que eu dei lá atrás, sobre retornos, e calcular para a coluna B os retornos de uma determinada ação, os retornos de um determinado produto de preço e compra e venda, enfim, o retorno financeiro de uma aplicação em bolsa de valores e criar cenários. Então, por exemplo, eu posso criar num subplot, como está aqui, onde aqui seriam os retornos financeiros, aqui seria a distribuição de probabilidade dos retornos financeiros com o histograma de frequência, e aqui seria o nosso box plot, observando o que acontece com a distribuição teórica desses retornos quando ela é observada de cima, tá? Mostrando a mediana dos dados, a média dos dados, mínimo e máximo. Como é que a gente cria esse cenário? Você pode criar cenário com 95% de confiança ou com 68% de confiança, tá? Então, no caso do programa aqui, ó, vocês estão vendo que é o mesmo programa que eu fiz agora com vocês, criei uma lista chamada retorno, construí através do cálculo do retorno lá da videoaula 1 ou 2, quando eu introduzi sobre parâmetros de lista, né? Criei aqui usando for os meus dados para a lista retorno, e tudo que eu fiz com vocês aqui atrás, tudo que foi feito aqui, ao invés de usar dados comuns, a gente coloca os retornos financeiros. E aí então quando você faz o retorno financeiro com média, mediano, desvio padrão, 2 desvio padrão para cima, 2 desvio padrão para baixo, subtraindo da média, você tem cenários otimistas e pessimistas, tá? Então, no final você tem esse formato que está aqui, ó. Máximo, mínimo, média, mediana, desvio padrão e o intervalo de confiança, mostrando qual é a previsão pessimista para um determinado preço ou um determinado retorno e qual é a previsão otimista desse retorno, tá? Então toda aquela parte de retorno pode ser feita, pode ser construída utilizando todas essas rotinas. Eu não coloquei de novo aqui a curva normal, mas poderia também colocar aqui a curva normal para visualizar o histograma e a normal dos retornos de uma determinada operação em bolsa de valores ou de uma determinada operação de compra e venda de produtos. Tá? Então eu deixo aqui o programa completo, cálculo do retorno, o retorno vai virar exatamente uma lista, e com a lista a gente pode fazer toda a estatística que eu apresentei desde o começo da aula para vocês aqui, tá bom? Então, uma análise completa a gente tem que começar a fazer utilizando essas bibliotecas, inclusive a SciPy, que apresentei, porque ela é muito importante, ela é muito legal, muito bacana e bem completa. Até mais.